Os assédios extrafísicos é o que era chamado, por exemplo, de obsessão espiritual. Um ser extrafísico mal intencionado, ele investe contra uma pessoa, seja mentalmente, energeticamente, de forma invisível. Esses ataques invisíveis podem ser aqui, por exemplo, o Alê tem uma entidade ali projetando algo negativo para ele. Por exemplo, seria algo aqui. Agora, Alê sai do corpo durante o sono. Essa entidade tentaria afetá-lo durante a saída. Então, você teria os assédios que ocorrem aqui, de forma invisível, e os assédios que rolam durante as saídas do corpo. E onde que esses assédios ocorrem, Guru e Alê? São de vários níveis. Você tem todo o histórico de obsessão espiritual em várias áreas. O espiritismo, a umbanda, o ocultismo, cada um com a sua abordagem, fala desses ataques astrais há muito tempo, o que varia a abordagem de cada área, né? Tanto eu quanto o Saulo e outras pessoas que trabalham com a parte da saída do corpo, inclusive os autores clássicos, todos falam da eventualidade de aproximação de algo negativo tentando influenciar. O problema é que outrora as pessoas achavam que na hora que, por exemplo, o Alê, na hora que ele sai, que o espírito vem atacá-lo. Não é isto. Criou-se um mito em cima disso. Suponhamos o seguinte, Alê passou um dia de cão. Ele está terrível aquele dia. Semelhante atrai semelhante. Uma entidade invisível negativa encosta na aura do Alê, porque essa entidade também é muito irritada. Semelhante atrai semelhante. Então, durante o dia inteiro, tem uma presença espiritual agarrada na aura dele, porque o clima dele está bem pesado. Mais tarde, durante o sono, caso ele saia do corpo, quem que ele vai bater de frente quando sair, Alê? Com aquela entidade que já estava o dia inteiro. Porém, como o Alê não via a entidade durante o dia, ele acha que ela veio na hora que ele saiu. O que isso vai dar? O mito de que saída do corpo atrairia obsessão. Não é o caso. A maioria das obsessões começa no plano físico, com o que a pessoa pensa, sente e faz. Durante a saída, ela vê a consequência do dia. Então, o que atrai coisa pesada é o clima pesado da mente da pessoa. E isto abre, vamos dizer assim, uma brecha para alguma coisa pesada pegar. Então a gente pode falar nisso, é uma das coisas que eu mais pude aprofundar, porque eu tenho visto alguns mecanismos desses assédios um pouco diferentes do que a maioria está falando. E o Saulo também conhece muito desse tema, né, Saulo? Existe assédio mais simples, que é aquele assédio de um espírito que está nervoso ou está desequilibrado. Existe o assédio inteligente, que esse costuma pegar pessoas, inclusive, que pesquisam, programas, inclusive, como que falam de assuntos que despertam. Queira ou não, esse programa desperta muita consciência, a gente faz isso. Esses são espíritos mais específicos, eles não fazem um trabalho aleatório. Eles marcam o momento, eles investem energias, esperam a hora de baixa sintonia, e aí eles conseguem. É muito importante manter no projeto a harmonia entre as pessoas que estão lá o tempo inteiro. Porque eles vão tentar bagunçar, mas pelo menos eles não acessam as pessoas, que é o principal, que é a base, né? Você vê que a maioria dos lugares acabam se separando por problemas de convívio. Então, o que são essas pessoas, esses espíritos? O ser humano, quando desencarna, ele passa a continuar. Você vê, aqui nós temos um controle sobre as pessoas, assédio sobre controle social, controle político, controle mundial sobre as pessoas. Que é organizado. Organizada. A indústria de comida, indústria de laboratório, indústria de petróleo, tudo isso tem um controle inteligente. Essas pessoas desencarnam e muitas vezes passam a ficar no mundo espiritual, na parte mais inferior. Eles são ainda piores ali, porque esses são os que controlam, inclusive, essas grandes indústrias, esses grandes processos. A gente está falando, uma vez, para você ter ideia, eu comecei a estudar inglês. Eu estava acostumado com o padrão de assédio, que é o assédio normal que a gente convive, é difícil, que tem ondas. Quando eu comecei a falar inglês, comecei a fazer vídeos, eu senti uma energia tão forte, é como se eu tivesse passado por uma borda, do tipo, esse cara está invadindo um outro país agora. Eu sofri uma intensidade de assédio que eu não sabia, eu não estava nem preparado, porque eu nunca tinha ouvido ninguém falar disso. Piorou quando você começou a aprender? Eu parei para poder me preparar melhor, porque foi um assédio tão forte, foi tipo, eu acessei espíritos de assediadores de outros países. Eu estava acostumado com espíritos daqui, do Brasil, aqui, da gente. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar disso. Obsessor importado. Você vê que coisa interessante. Então, às vezes você está vivendo um mundo que você está acostumado a não ter esse tipo de assédio. Sim. Aí você fez um programa como esse, de repente, vocês podem falar, vocês sentem ou não sentem? Nossa. Vocês estão sentindo pressão, né? Então, esse que é o negócio. É por isso que a gente entrou nesse assunto, inclusive agora. Porque é o seguinte, o que eu, Guru... Cara, o que a gente tá sofrendo, mas assim,
a gente é um invólucro. Vocês não estavam acostumados, né? Não, de forma alguma. Na verdade, a gente tinha uma certa estabilidade de fossa antes, mas aí era um sentimento estável. Cavou a fossa mais fundo. O que a gente tá sentindo agora é o seguinte, né? Eu sinto, o Guru também tem essa mesma coisa. A gente sente que a gente é tipo uma cápsula em que uma guerra interna se desdobra dentro de nós, como se fosse tanto do amor das pessoas que estão gostando muito do que a gente está fazendo, que estão aprendendo, que estão se despertando, quanto de energias que de alguma forma... Tem também o negócio da, né, a concorrência, que a gente não vai tocar nesse assunto, mas assim, tem as pessoas que se incomodaram com a explosão que o programa deu, então tem os encarnados. Sempre tem. E tem os desencarnados, que são os haters extrafísicos. Os haters extrafísicos, exatamente. Deixa eu dar um exemplo. Igualzinho que o Saulo falou. Eu lancei, o ano passado, um livro em que eu falo da ligação espiritual do Japão com o Brasil. Porque a maior colônia japonesa fora do Japão está aqui no Brasil, né? O bairro que eu moro é a Saúde, aqui em São Paulo, onde 80% são japoneses e seus descendentes. Então eu fiz um livro chamado Sakuras Espirituais, em que eu captei mensagens de mentores extrafísicos japoneses para os japoneses do Brasil e coisas daqui para lá. Um livro lindo que fala da união espiritual de duas culturas, já que parte deles veio para cá e é grande com quantidade de população. Botei o livro gratuito no site do IPPB, qualquer um pode baixar lá o livro. Eu tinha publicado o livro, passou 3, 4 dias, Saulo, eu estava sentado meditando, o Guru Alê, quando aparece à minha frente, assim, do nada, uma entidade toda paramentada à moda antiga japonesa, um assediador terrível, um cara pesadaço assim na minha frente, furioso comigo porque eu tinha publicado o livro. E aí ele falava assim mentalmente, quem é você para publicar um livro sobre o Japão? Quem é você? Ele queria tirar uma katana na mão. Aí... qual é o seu objetivo ao publicar um livro sobre o Japão? Aí eu falei assim para ele mentalmente, cara, eu só recebo ordens, não sou dono de nada. Eu recebi uma orientação do alto para fazer o livro. Então, discute com alguém lá em cima que me ordenou fazer o livro. Eu sou pequeno, cara, não esquenta comigo não. Alguém maior me ordenou fazer o livro. Ele me olhou assim, abriu um campo energético no chão e sumiu ali, cara. Quer dizer, ele veio tirar satisfação, ele é uma entidade que opera no astral inferior do Japão, veio tirar satisfação porque um brasileiro fez um livro falando da espiritualidade do Japão com o Brasil. É a mesma coisa que o Saulo falou. Eu me mudei há mais ou menos uns 6 meses para um local e para um bairro diferente do Recife. Os primeiros dias trabalhando na energia, cuida, o que a gente faz sempre para o processo da saída extracorpórea, do cuidado energético, e um espírito chegou lá da região do bairro. Quer dizer que interessante. Existem assediadores pequenininhos, que são aquele pessoal, aí você começa a ter assediadores que controlam regiões, você tem assediadores que controlam o país, controlam outros países. Sim. O espírito da região vai perguntar, eles souberam da pessoa ali, eles vieram me cobrar se eu ia me interferir na região, souberam que a pessoa estava ali. Eu tive que falar, não, eu saio do corpo, mas eu não sou de me envolver com lugares, não. Eu fui visitado por um controlador de assediador da região, cara. O cara foi tomar Foi tomar o pulso dele. Tomar o pulso. Aí ele viu que eu tava, ele falou, é bom mesmo, e saiu. Marcação de território, cara. Eu já passei por isso várias vezes nas viagens. Por exemplo, você chega num lugar, você está num hotel. Aí à noite você acorda, por exemplo, no meu caso, acordei paralisado e nesse momento, se você não se apavora, sabe o que está acontecendo, a tua aura dilata e a sensibilidade duplica. Então você, sem sair do corpo, você está num estado alterado de paralisia do sono, os chakras abrem e você começa a perceber coisas à distância, seja visual ou seja também auditiva, que não é propagada pelo som viajando pelo ar, mas algo psíquico. E aí você está num hotel, está nessa condição, quando você escuta e vê à distância alguém falar assim, eu quero saber se você vai ver se meter nos nossos negócios. Não se mete, faz teu curso, tua palestra e vai embora. Não se mete que a área é nossa. O que é isso? Marcação de território extrafísico. Igual cachorro. Marcação pequenininha. Faço vídeos diários, né, como vocês aqui também. Certa vez eu cheguei até a sala da minha casa e tinha um cara sentado com um porrete desse, no sofá assim.
Eu não sei quem é. Alguém que ele tava... era um obsessor de uma pessoa, assediador. Essa pessoa, por causa de coisas que você fala uma besteira, a pessoa desperta, saiu da sintonia dele, o cara ficou com raiva, ele veio cobrar. Ele foi lá sentado no sofá. Você vê que interessante. Você tem desde coisas tão pequenininhas, por isso que eu falo, você abre uma consciência aqui, o assédio vem desde uma mega estrutura organizada a um cara que simplesmente resolve se vingar. Ou um japonês, no caso, com a katana no Wagner lá. Não, ele não tinha katana, não.